1 Coríntios 15, de 20 a 22. Mas de fato Cristo ressuscitou, Paulo dizendo aos Coríntios, dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O primeiro a ser entregue, crucificado desde a fundação do mundo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu queria que você pensasse bem nesse versículo 22. Eu vou ler só até aqui. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que vem à sua cabeça quando você pensa em Jesus? Ou tenta imaginar como seria a sua vida se você tivesse aqui na sua frente Jesus Cristo. Imagina que você se deparasse com Ele. O Filho de Deus. Fiquei pensando nisso. Talvez alguém dissesse assim: Jesus, é você mesmo? Não brinca. Você não ia voltar mais tarde? Não, eu vim aqui só para dar uma olhada, como é que estão as coisas. Estou aparecendo só para você. Na verdade. Eu não acredito. Mano. Entra aqui. Rápido. Você ainda faz milagre? Pelo amor de Deus. Essa aqui é minha avó. Fica aí. Esse aqui é meu filho que está indo mal na escola, que você não acredita que esse moleque me dá um trabalho. Essa aqui é minha sogra, você leva antes. Essa aqui é mãe. Vai. Você ia começar. A gente ia pegar o rolo e o pergaminho dos nossos pedidos e rap. Talvez. Talvez essa fosse a nossa reação. O que não é difícil de se imaginar, porque geralmente quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em alguém que resolve os nossos problemas. Sim. Eu não estou dizendo fundamentalmente que isso é errado. Tá certo, Deus é o Senhor que nos socorre, sim. E quando nós pensamos na morte de Jesus e na sua ressurreição, nós pensamos na salvação. Ele morreu para nos salvar, o que também é verdade. Isso significa que se eu crer nele, se eu acreditar nele, que ele é Senhor, quando eu morrer, eu vou para o céu. E no céu vai ser muito legal para mim. Enquanto eu estou aqui nessa terra, eu peço a Ele que faça com que as coisas fiquem legais para mim. Mas esse mundo está perdido, mas eu sei que Ele vai dando um jeitinho. Mas o bom é que eu estou salvo. E quando eu chegar lá, tudo vai ficar legal para mim. O texto de Paulo diz que por um homem veio a morte, em Adão. E por um homem, Jesus Cristo, que a gente entende como o segundo Adão, veio a vida. Mas a morte que veio por Adão, não é uma morte que diz respeito só ao futuro. E a vida que veio em Cristo também não é uma vida que diz respeito só ao futuro. Obviamente, nós não podemos imaginar que tudo que a gente vive é só para agora e não tem nada além. Não é isso. Mas a gente também não pode correr o risco de achar que nós olhamos só para a eternidade e a nossa salvação não tem implicações para os dias de hoje. Porque se em Adão veio a morte, e ela não significa só a morte eterna, significa que ela também tem valor agora. Sim, porque Paulo diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, isso aqui tudo chama-se Walking Dead. Nós estamos pseudamente vivos ou biologicamente vivos, mas estamos mortos. Por que estamos mortos? Porque estamos debaixo do pecado. E o pecado é a separação de Deus. O pecado é a divinização de mim mesmo, como Senhor das minhas ações, independente dele. Isso se chama morte. Porque Deus é a própria vida.
E nós entramos num conflito porque achamos que porque temos uma vida biológica estamos vivos. Não, nós estamos mortos nos nossos delitos. Não é só uma morte eterna, é uma morte agora. O que a gente vê do mal no mundo, na sociedade, é fruto de uma morte que já está aí agora. A maldade, a injustiça, o que a gente enxerga nessa terra, já faz parte da morte que está aqui entre nós agora. Ontem eu estava vendo, eu não sei se é eu peguei assim sem ver o áudio, mas a gente estava na cozinha comendo à noite, não sei se era a Transamazônica ou uma daquelas estradas do Amazonas que está com um atoleiro danado. E os caras não conseguem escoar a plantação, é tudo gente simples, guerreando para conseguir trabalhar. E eu falei, Jesus, não, isso não é possível. Essa semana eu fui ao sepultamento de um amigo, um irmão nosso, da igreja nossa, lá do Tatuapé. A gente se conhece há muito tempo, está na glória, está no Senhor. Mas o filho dele estava me contando sobre o que aconteceu em algumas etapas do tratamento dele. Que ele já tinha tido alguns sinais e o médico mandou ele para casa. E eu olho essas coisas e eu falo, Senhor, é tanta maldade nesse mundo, descaso às vezes. Porque enquanto um político tem um partido desvia bilhões, a estrada que faz o tiozinho que planta o milho, não tem asfalto. Tem prefeitura denunciada porque tem um plano do governo de enviar médicos, e a prefeitura aproveita que chegam médicos subsidiados pelo governo central e manda embora os da prefeitura para economizar dinheiro. Gente, eles estão mandando mais que é para completar, não é para você economizar. Porque atrás de tudo, no final de tudo, tem um ser humano ali. Atrás tem o mundo está morto. Eu vou resumir porque o nosso tempo não é muito longo hoje, a gente tem a ceia, mas o mundo está morto. Porque os valores verdadeiros da vida se perderam. Semana que vem começa a nossa série do ano, a vida vai chamar A Vida Como Ela É. E falamos um pouco sobre a vida de Cristo para nós. Não é isso, isso é morte. Biologicamente está ali, está sambando, tá tudo, parece que está vivo, mas não está vivo. Está morto. Porque está sendo governado pela morte, está sendo governado pelo pecado. Jesus certa vez estava com seus discípulos e um monte de religiosos trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério. Jogaram na frente de Jesus e disseram, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar, e você, o que você fala? E Jesus estava escrevendo no chão. Imagina o coração daquela mulher, vai morrer. Apedrejamento é uma morte muito ruim, porque a pessoa ela vai enfraquecendo. Se ela tiver a sorte, se ela der a sorte de uma pedra, e não era pedrisco, não, era uns tijolos. Mas se ela desse a sorte de receber uma tijolada logo de cara na nuca, ela já desmaiava e depois só acabavam de matar. Mas se ela não desse essa sorte, ela ia quebrando tornozelo, braço, perna, nariz, mandíbula, e ia sofrendo até o golpe fatal. Conhecendo bem a maldade do homem, eu acho que eles combinavam, ninguém acerta a cabeça por enquanto, hein? Eu imagino isso, eu imagino. Porque o homem é muito bom para fazer o mal. O homem é bom para arrebentar. Você tem que elogiar alguma coisa, o ser humano, o cabrabão para fazer o mal. Porque o mundo está morto. Jesus falou para eles, bom, quem não tiver pecado e nunca pecou, pode começar. E um a um eles foram deixando. Tem uma história que diz que havia um dos discípulos que era português. O Rubinho morou lá em Portugal, disse que é verdade. E Jesus disse assim, quem nunca errou, atire a primeira pedra. E uma pedra veio, pô, era o Manuel. Mas isso é uma história apócrifa, não está nos escritos. Na teologia a gente estuda só para entender o que é a mente. E Jesus falou, ô Manuel, você nunca errou? Ele falou, dessa distância não. Não.
não é errar o tiro, é errar, você errar. Os homens vão embora e essa mulher, imagina Jesus falando, ei, você não morreu. Ela esperando as pedradas, você não morreu. Está tudo bem com você? Era uma prostituta, mulher da vida. O Filho de Deus não tinha problema nenhum de conversar com a prostituta. Nenhum problema. O que você faz e o pecado que você tem não muda o ser humano que você é e que precisa da vida. Você está morta, mas você é de vida. Você não está morta só porque alguém ia tirar pedra. Você está morta por outro motivo, mas você está bem. Cadê os teus acusadores? Ela levanta a cabeça. Eles não te condenaram? Pelo visto, não. Relaxa. Eu também não te condeno. Dessa morte, eu já te livrei. Mas eu vou te dar uma outra chance de viver. Vai e não peques mais. Muda essa vida. Muita gente dessas que Jesus encontrou e salvou de situações terríveis, eram depois vistas seguindo Jesus, os seus passos e seus ensinamentos. Ela não foi salva só de um apedrejamento. Ela não foi salva só de receber pedradas e morrer ali. Ela não foi salva dessa morte biológica. Ela teve uma outra salvação. Ela foi salva dessa vida morta que ela vivia. Quando nós vemos a ressurreição de Jesus, nós sempre pensamos numa vitória contra a morte, e nós chamamos de morte a nossa conta bancária sem dinheiro, nós chamamos de morte o fato de nós não termos emprego, nós chamamos de morte o fato do meu marido ter saído de casa, ou do meu filho ter problema comigo. Morte sempre é levada a coisas materiais, e quando eu vejo a ressurreição, eu imagino que tudo que está morto, na minha ótica, problemas materiais, vão voltar à vida. Quando eu encontro Jesus, eu coloco ele dentro da minha casa e vou trazendo os problemas para ele resolver. Mas eu me esqueço que eu sou um problema. Que eu estou morto. Que eu vivo uma morte todos os dias, porque eu estou distante dele. E na minha cabeça, eu acho que se ele resolver as minhas questões externas, eu tenho vida. Vou dizer uma coisa aqui que talvez você nunca tenha visto, mas eu já vi. Pessoas que falam de Deus, que recitam versículos, e que mostram para você que Deus está com elas, pelo número de bênçãos que elas conquistaram. Você já deve ter visto gente assim. Tem um adesivo, foi Deus que me deu no carro. Comprou uma casa em Alphaville, colocou um totem, este lar pertence ao Senhor. Não tenho nada contra quem mora em Alphaville e nem contra quem tem carro com adesivo. Me convida para o churrasco e me dá uma carona, está tudo certo. Quando dá o cartão da sua empresa que ele conseguiu abrir, está escrito vice-presidente. Ah, você não é o dono? O dono é Jesus. Também não tenho nada contra isso. Não... E é verdade, ele realmente é o Senhor de tudo. Eu não estou dizendo isso pejorativamente apenas. Mas o interessante é que quando você convive com essa pessoa, que fala tanto de Deus e tem tantos sinais de Deus, ela continua expressando morte. Ela é gananciosa, ela é fofoqueira, ela é maledicente, ela é maldosa. Ela julga o livro pela capa, ela arma situações para prejudicar alguém. Ela sonega impostos. Ela mente, ela é falsa. Eu não sei se você já viu gente assim. Talvez não é uma coisa comum de se encontrar. Mas eu já vi muito. Aliás, foram essas coisas que piraram a minha cabeça sobre a obra do Espírito de Deus e me fez andar por outros caminhos no Evangelho. De que a ressurreição, sim, é um fenômeno metafísico para a nossa eternidade, após a nossa morte biológica nesse mundo. Sim, mas
Eu não posso esquecer que quando eu conheci a Cristo, a ressurreição passou a fazer parte da minha vida hoje, e eu vivo como um ressurreto. Eu vivo como alguém que tem uma nova vida, que passou pelo arrependimento, metanoia, mudança de cabeça. Essa semana o Ito compartilhou com a gente uma frase, de quem foi, Rubinho? Do Nicodemos, acho que foi, né? Puxa, eu lembrei agora que eu esqueci. Arrependimento não é quando eu choro. Arrependimento é quando eu mudo. Eita, que doeu! Essa doeu! Pô, meu! Podia bater mais devagar. Arrependimento não é quando eu choro. Fiz errado. Amanhã você vai fazer de novo. Arrependimento é quando eu levanto, não como uma criança, mas como um maduro e digo, nunca mais eu faço isso. Porque eu e você já pedimos perdão pelo mesmo pecado umas 500 bilhões de vezes. Porque nós não estamos arrependidos, nós continuamos mortos. Trocando em miúdos, a gente não tem vergonha na cara. Essa é a verdade. Ressurreição faz parte da nossa vida e dos nossos valores hoje. Porque eu ressuscitei em Cristo para uma nova vida. Posso ter muitos sinais de valores do que Ele fez por mim ou que Ele faz por mim externamente, mas quem me conhecer, precisa conhecer um novo Zé. Esse mundo não ouve as palavras que você prega, ele ouve as palavras que você vive. Talvez seja por isso que tanta gente tem aversão a evangélico. Porque ele ouve tanta pregação sobre bem-estar e tanta gente falando sobre milagres, mas o companheiro dele de trabalho, que é um evangélico, ele é um porre que ninguém consegue suportar. Ele é um falso e hipócrita pior do que os outros. Porque a ressurreição diz respeito também à nossa vida hoje. Nós estamos vivos, reconciliados com Deus, redimidos pela obra da cruz, ressuscitados, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, também vivificará esse corpo aqui. Não é o fato de você frequentar uma igreja, pode frequentar, deve. Não é uma questão de religião que você segue, não é isso, mas quem é você? E nem só o fato de que porque você frequenta uma igreja, te proibiram de fazer tal coisa, então eu não faço mais. Não resolve. Você não faz porque te proibiram, mas você continua sendo o mesmo. Aí dentro tem um vulcão, como diz também aquela música gospel do Lulu Santos, uma mola encolhida dentro de você. Tem uma mola encolhida, quando abrir a tampa, puf. Eu só não faço porque eu estou na igreja, mas eu estou morrendo de vontade. O pecado já está te dominando, você está morto. Pecado não é adulterar, Jesus disse. Você pensou em adulterar, já foi, negão, já adulterou. Não é não matarás o teu irmão. Se você odiá-lo, você já pecou. Porque sabe como é que é o negócio do não matarás, né? Não pode matar. Então eu espanco o cara, mas eu não deixo ele morrer. Eu não pequei. Sim. A lei é incompleta. A lei não consegue passar o sentido mais profundo da vida com Deus. Jesus está preocupado com as coisas internas, com o que está dentro de nós. E esse é o maior sentido da nossa ressurreição. Não é engraçado que o homem, ele tem anseio pela eternidade? É tão doido isso. Ninguém quer morrer. A morte é uma coisa que nos assusta. E a gente quer prolongar a vida aqui. E não tem nada de errado, viu? Eu também tomo cuidado, a gente não come isso, não come aquilo, óleos enlatados, come legumes orgânicos. A gente faz isso, tá certo, a gente tem que se cuidar. Mas nós não estamos debaixo de uma paranoia, a gente sabe que vai morrer. Mas a gente quer prolongar. Ou então, tentar viver melhor, porque a gente acha que vida a vida é o que a gente faz, a vida é o que a gente tem. Então a gente vira acumulador, a gente tem de tudo no mundo. Junta, compra, porque isso é vida. Tem gente que gosta tanto da vida e quer viver ela tão intensamente que faz coisas perigosas,
que podem levá-lo a perder a vida. Pera. Ele ama tanto a vida, e ele quer viver tanto, que é capaz que ele morra. Ele ama tanto a vida, e ele é tão importante que ele faz coisas loucas, e aquilo que é tão importante ele trata como banal. Ele banaliza a vida. No discurso de que eu estou curtindo mais a vida. Olha que louco. Banalização e valorização não são dois polos distantes. Estão no mesmo trilho. Porque a gente tem uma angústia. Eu quero viver. Eu quero viver mais. Sexta-noite eu não saí, eu morri, eu não curti. Eu estou casado com essa pessoa faz 30 anos. Eu olho para trás, eu não curti, eu não vivi. Eu não sambei, eu não gastei, eu não viajei, porque viver é eu me gastar, ainda que eu morra por isso, porque é uma angústia tão louca de todo ser humano que sabe que não vai viver para sempre, que ele quer fazer qualquer coisa para viver o máximo que ele puder, mas ele só tem 1 segundo a cada segundo, e ele só tem 1 hora a cada hora. Viver não é o que você faz. E Cristo nos deu o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição já está agindo em nós. Agora eu vivo. Eu vivo não morto. Eu vivo. Entendeu, né? O primeiro eu vivo é do viver, é o verbo, né? Eu vivo. Vivo, agora é um adjetivo, né, professora? É o verbo, é o adjetivo. Eu vivo em Cristo. Então essa doideira maluca dessa vida morta, com medo da morte e do fim, eu vivo no meio de todo mundo que vive, só que eu estou um passo mais longe, atrás, e eu enxergo que a vida não é isso. Ainda que eu passe por essas intemperanças e loucuras da vida, eu passo sabendo que a minha vida é para sempre. Ela é eterna. Relaxa, não é só isso aí não. Aliás, isso aí não é nada. 70, 80 anos perto do infinito, né, você esquece. Você nem tem que ficar doido por causa disso. Porque tem muita... Eu estou vivendo a vida hoje com a cabeça de quem é ressurreto. Eu vivo a vida hoje na ressurreição. Eu vivo à luz da ressurreição. Eu fui removido do meio daqueles que vivem mortos. Aí, quando eu me encontro com Cristo, eu não me preocupo apenas em trazer a lista, o pergaminho das minhas dificuldades nessa vida, porque eu entendo a minha vida como essa vida. É menos estressante, menos ansioso, é menos louco, menos banal. Eu dou muito mais valor a outras coisas. Aquilo que Cristo está produzindo dentro de mim, porque eu sou ressurreto. Eu nasci de novo, para Cristo, em Cristo e por Cristo. Nele eu sou tudo o que eu sou. E para Ele eu sou tudo o que eu sou. E só por Ele eu sou tudo o que eu sou. E é quando eu olho para tudo isso e sei que sou salvo para viver a ressurreição desde já, é que eu posso testemunhar dele, praticar a bondade dele, a justiça dele. Você está fazendo isso aí que é certo, ninguém faz, você é trouxa. Eu não... Desculpa, eu estou fora dessa loucura que você está. Porque você faz o bem, porque o outro também fez, e se você não fizer, você se mata por ele. Eu estou fora disso, eu estou ressurreto. Eu não faço bem porque o outro faz, eu faço porque eu faço porque eu vivo uma outra vida, eu tenho uma outra lógica. Eu faço porque o amor e o bem e a graça de Deus estão comigo eternamente. Eu sou nascido de novo, cara. O cara me fechou, eu fecho também. Eu também faço isso no trânsito.
Eu não sou completamente vivo, né, irmão? Você não quer ter um pastor perfeito também, né? Não, fechar não, mas xingar a gente xinga. Com o vidro fechado, porque eu sou crente, para ele não ouvir. Só para desabafar. Se bem que semana passada eu xinguei um cara com o vidro aberto. Mas eu olhei em volta, assim, alguém da igreja. Só Deus viu, eu peço perdão só para Ele e já resolve. Você eu posso perder a ovelha. Mas voltando. Onde que eu estava mesmo? Não lembro onde é que eu estava, mas... Então eu vejo esses momentos da vida, e eu falo, cara, não dá para eu reagir assim. Eu não faço isso porque o cara fez aquilo. Eu não vou revidar isso porque ele fez isso. Eu faço em reação ao que Cristo fez na cruz. A referência da minha vida já não é essa vida morta, mas é a vida viva do Rei. Minhas reações não são uma doença ansiosa, neurastênica. As minhas reações são movidas pelo Espírito, porque eu estou ligado à ressurreição. Durante todo esse ano a gente vai bater muito nessa tecla. Vida. A vida como ela é em Cristo. O que Ele oferece para nós de vida. Mas uma coisa hoje que nós estamos na ceia, a gente pode celebrar com muita alegria. Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. É o texto da semana que vem. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus nos deu o presente da vida. Nós temos um presente para esse mundo. No mundo dos Walking Dead, a gente pode sair andando sem dar tiro na cabeça de ninguém, mas a gente sai vivendo a vida, reagindo de uma outra forma. Por isso que o nosso velho homem, Paulo diz que morreu e foi sepultado. E por isso que ele disse, eu estou crucificado com Cristo. Eu já não vivo mais, eu morri. A vida que agora vivo, eu vivo na fé, por outros valores. Porque eu ressurgi da morte para a vida. Algo que eu vou viver quando a minha vida biológica acabar. Mas que eu já vivo agora, porque o meu eu antigo já acabou. Vamos agradecer. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado pela ressurreição. Muito obrigado pela tua entrega na cruz. Se não fosse a ressurreição, a igreja seria impossível, Senhor. Porque nós seríamos aqui homens e mulheres tentando viver juntos, mas ainda mortos, com valores trocados, preocupados só em tirar alguma coisa de alguém, tirar vantagem, fazer o mal. Nós seríamos um grupo de pessoas neuróticas, um querendo engolir o outro. Nós só podemos ser o teu corpo, porque a gente deixou de ser corpo para ser membro do teu corpo. E deixamos de ter a nossa cabeça para sermos membros do teu corpo, do qual o Senhor é o cabeça. E nós morremos nos nossos valores e vontades para recebermos a tua vontade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Na loucura desse mundo que a gente vive, eu só preciso do meu pão de cada dia. Que o Senhor nos dê hoje o que a gente precisa hoje. Me ensina a não ficar desesperado pelo dia de amanhã, porque amanhã o Senhor trará o seu cuidado. E não nos deixe cair na tentação.
Porque toda hora alguém puxa, o diabo puxa a gente de novo para esse mundo de morte. E a nossa cabeça fica desesperada nas perspectivas e nas reações da morte. Mas o Senhor nos chamou para a ressurreição. E livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nosso maior desejo, Senhor, é sermos Teus, vivos num mundo de mortos, celebrando a vida onde ninguém enxerga a vida, testemunhando a vida no meio de quem ainda morre, fazendo morrer o nosso eu a cada dia e diminuindo a cada dia na nossa vontade, para que o Senhor construa em nós o Teu querer e sejamos de verdade novas criaturas. Bendito sejas pela Tua ressurreição. Quando aquela pedra rolou e o Senhor saiu vivo daquela tumba, ali estava um sinal cósmico para toda a criação, de que tudo que é morto vai voltar a viver. Tudo que se afastou de Ti pelo pecado, foi coberto pelo Teu perdão, e agora vive contigo. Nos ajuda a viver a Tua ressurreição. Que o Espírito que Te vivificou dentre os mortos, Jesus Cristo, vivifique o nosso corpo carnal, mudando nossa mente, nossa alma e nosso coração, para que ainda nesse mundo vivamos como ressurretos. E a ressurreição é a marca da nossa existência nessa terra. Vivemos num mundo de mortos, com a Tua vida pulsando em nós. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, para nos levantarmos e entendermos isso todo dia. E diante dessa mesa, com o pão e o cálice, nos lembrarmos da Tua morte, nos lembrarmos da Tua ressurreição, que é a nossa vida. Por isso consagramos a Ti este pão, por isso consagramos a Ti este cálice, que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, Jesus, para juntos celebrarmos a vitória da vida que já está em nós, porque a morte foi tragada pela vitória. O aguilhão da morte, aonde está? Cristo ressurgiu, e no meio desse mundo de mortos, nós somos um sinal da Tua vida. A Ti seja a honra e a glória para sempre, em nome de Jesus Cristo, a quem adoramos e aplaudimos. Amém.